Caríssimos irmãos e queridas irmãs, este conflito de pensamento entre Jesus e os fariseus nem é tanto por conta das tradições. Todos os povos têm tradições, têm costumes. O problema é quando se coloca o costume e a tradição acima dos ensinamentos de Deus. Aí a caridade é atropelada para beneficiar o cumprimento da lei. Esta é a grande questão. Por isso Jesus disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esses costumes de cuidado com a higiene pessoal não se refere tanto a uma falta de observação desses cuidados que são necessários à saúde humana. Não se trata disso. Trata-se de colocar isso como algo acima do que Deus está orientando e pedindo. De tal forma que nós poderíamos dizer, se for por essa linha, se você está cuidando de um paciente que está com uma doença muito grave, em fase terminal, você poderia então desprezar, deixar de qualquer maneira? Não. Você vai dedicar todo o carinho, todo o cuidado, mesmo sabendo que aquela pessoa é como uma vela que está se apagando, que aqueles cuidados, aquele carinho, aquelas atenções não vão conseguir reverter o processo da gravidade daquela doença, mas reverte sim lá no coração da pessoa enferma, aquela presença amorosa, aquele carinho. Qualquer um de nós que já presenciou nos hospitais, em outros ambientes mesmo familiares, as pessoas cuidando de pacientes em fases terminais, a gente fica impressionado com o carinho, com o cuidado, com o zelo, com os métodos que vão sendo utilizados para amenizar a dor e para demonstrar a presença, o cuidado com aquela vida. Então o amor está acima de todo o legalismo. Se fosse pelo aspecto legalista, dizia assim: você está perdendo o seu tempo, a pessoa está morrendo. São tremenda religiosa sobre as pessoas. Se você não cumprir essas 613 normas, você não vai alcançar a salvação. Como se fosse um ingresso, um pedágio que você estivesse pagando para poder entrar no céu. Esses 613, 305 eram proibições. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E 248 prescrições. É muito exagero. É claro que nós não podemos ir na superficialidade da interpretação quando a gente ouve uma passagem desta do Evangelho. Senão a gente fala assim: Jesus está questionando os fariseus por conta deles higienizarem as mãos antes das refeições. Está certo a higienização das mãos. O problema é a maneira como se encarava tudo isso. Chegava-se da rua, da praça, tinha que tomar um banho para não contaminar a família. É uma compreensão totalmente equivocada. Por isso, quando Jesus enviou os discípulos, ele disse assim: quando vocês chegarem numa casa, fiquem lá, entrem, hospedem-se com as pessoas, aproximem-se das pessoas. Se vocês não forem bem recebidos,
ao sair daquela cidade, sacudir a poeira das sandálias no sentido de não ficar guardando mágoa nem ressentimento contra ninguém. Então esse ensinamento do Senhor nos ajuda tanto. Imaginem vocês outra passagem que Jesus deu como exemplo. Por causa dos vossos mandamentos, das vossas tradições, transgredis, aliás, o mandamento, a lei do Senhor. Se você vai oferecer a sua oferta, o corban, uma espécie de dízimo, você fica dispensado de ajudar o seu pai e a sua mãe. Tem cabimento isso? O próprio Jesus cita o mandamento: honra teu pai e tua mãe. A primeira responsabilidade de um filho é cuidar do seu pai e da sua mãe e não oferecer na igreja a doação. Faz parte a oferta, mas prioritariamente é cuidar do pai e da mãe. Só que os fariseus falam assim: se você for dar o dinheiro no templo, você fica dispensado de cuidar do seu pai e da sua mãe. Então, por causa das vossas tradições, transgredis o mandamento do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração esteja perto de Deus sempre, no compasso do coração de Jesus, para a gente saber assimilar aquilo que Deus nos inspira e nos pede. Vale muito mais para nós o que Deus nos